experientes. Se vocês estiverem no início e não tiverem tanta experiência, vocês podem colocar experiência internacional e intercâmbio antes, tá? Aqui, atividades extracurriculares. Praticar esportes, principalmente futebol, natação, corrida e ciclismo, ler, viajar, escutar música, tocar violão. Não tem problema vocês colocar, por exemplo, que vocês participam da atlética ou que vocês jogam alguma coisa, desde que vocês mostrem o que vocês conseguiram aprender com isso. Então, faço parte do time de futebol, o qual aprendi a me relacionar melhor em equipe, ou fui líder no time, enfim. Agora, colocar só assim, praticar esportes, natação, sem colocar qual foi o resultado que vocês atingiram com isso, fica muito, não faz sentido, tá no currículo de vocês, tá? Então, itens importantes, tá? E aí, depois que eu finalizar aqui, eu abro para vocês tirarem todas as dúvidas de currículo, que depois a gente vai para o LinkedIn, tá? Então, seja verdadeiro. O que quer dizer com isso? Atente-se em considerar as habilidades e competências técnicas que você realmente possui. Então, adicionar aqueles extras, né? Pode até parecer interessante num primeiro momento, mas imagina você ser chamado para uma entrevista e precisar falar sobre isso. Então, o recrutador ele vai perceber e até mesmo questionar a veracidade das informações. E a sua credibilidade pode ser impactada e pode prejudicar processos seletivos futuros. Então, não arrisque. Então, é que nem aquela pergunta que alguém tinha feito antes. Se com aquele curso vocês fizeram curso por fazer, vocês não adquiriram conhecimento, não coloquem esse curso no currículo de vocês, porque tem um risco de vocês serem questionados de vocês não conseguirem explicar o que é aquele curso, o que é aquele assunto, tá? Número de folhas. Então, para profissionais de início de carreira, sugere-se uma página, no máximo 2, tá, gente? Mesmo para profissionais mais experientes, no máximo 2, porque senão acaba ficando muito cansativo, tá? E para profissionais mais sêniores, podem até montar um portfólio e tal, botar o site do portfólio no currículo. Então, isso é uma sugestão também. Layout, que foi uma pergunta que fizeram antes. Então, em geral, é importante para a apresentação do documento que ela seja neutra, que seja delicada, sem citações, sem assinatura. Por quê? Porque o foco do currículo, ele tem que ser as informações profissionais de vocês. Então, toda vez quando vocês estiverem pensando em, coloco isso ou não coloco, lembrem disso, o currículo são as informações profissionais. Então, quanto que aquilo ali vai agregar para vocês numa etapa avaliativa, tá? E essa questão de neutro e delicado, claro, de novo, se vocês estiverem se candidatando para uma vaga mega diferentona, para uma empresa disruptiva, faz sentido ter um currículo com layout diferente, tá? Mas se for para a maior parte das vagas que são mais tradicionais, foquem no certo, tá? Então, naquela coisa mais neutra, mais delicada. Tenham foco, então encaminhe seu currículo para vagas que realmente fazem sentido com a área de atuação e nível pretendido, tá? Então, não fiquem se candidatando para um monte de coisa, para coisas que não façam sentido para vocês, tá? Português. Sejam cuidadosos, deem atenção aos detalhes, passe o pente fino nas informações ou até mesmo peça para que outras pessoas revisem o currículo de vocês. Tá? Então, cuidem, porque pega muito mal quando tem erros gramaticais no currículo, tá? O currículo como um todo fala também da pessoa, pois a leitura do perfil do profissional já está sendo realizada nessa etapa. Então, provavelmente será necessário ter várias versões do currículo. A adaptação ela deve acontecer para cada vaga inscrita, tá? Sobre as habilidades, então, tente descrever as habilidades técnicas e não comportamentais, porque o comportamento ele vai ser avaliado pelo entrevistador no momento da entrevista, tá? E exercite a objetividade de vocês, a clareza e a informação de forma a prender a atenção do recrutador. Tá? Então, aqui para vocês checarem depois eu vou mandar esse material. Em relação aos dados pessoais, em relação à formação, em relação a idiomas, informáticas, outros cursos, em relação às vivências, tá?
E aqui tem um vídeo do Porta dos Fundos, aqui tá o link. Depois vocês podem olhar falando sobre a gourmetização do currículo. É bem engraçado. Depois vocês assistam. Tá? Gente, alguma dúvida sobre currículo que eu não tenha respondido ainda? Hello? Me Acho que a gente escutam? pode seguir, Ni. Podemos seguir? Tudo certo, então, em relação ao currículo. Vamos lá, então. Deixa eu tomar uma água só. LinkedIn, tá? Bom, o LinkedIn ele é uma rede social profissional. Tá? Então, o LinkedIn ele pode ser usado para apresentar o seu currículo, para buscar vagas de emprego, para fazer networking com outros profissionais de diferentes áreas. Tá? Então, vocês podem trabalhar a marca pessoal de vocês e não só podem, como devem, tá? Antes de procurar emprego. Então, não deixem para ficar fazendo conexão, para postar coisas e tal, só quando vocês estiverem procurando emprego. Já façam isso antes, vão trabalhando com a marca pessoal de vocês. Tá? Então, quais são os principais benefícios? Amplia a rede de contatos profissionais, oferece oportunidades de estágio de emprego, permite compartilhar conquistas profissionais, conecta membros da comunidade científica nacional e internacional, fornece informações sobre tendências de mercado, gera recomendações e referências e possibilita o contato entre empresa e candidatos. Sugestão de preenchimento, tá, gente? Aí eu vou passar ponto a ponto aqui com vocês, tá? Bom, foto de perfil, tá, gente? Tenham sempre foto no perfil de vocês, tá? Porque a foto no perfil gera mais aparições nas buscas por recrutadores e torna a comunicação mais pessoal, tá? Por quê? Porque o perfil, ele a foto, ela é importante porque o LinkedIn é uma rede profissional, tá? Não é só para vocês se aplicarem para vaga. E o ideal é colocar algo que seja um reflexo daquilo que você quer fazer profissionalmente. Por exemplo, se alguém está procurando vagas de fotografia para ser fotógrafo, pode ser que faça sentido tirar uma foto com uma câmera, segurando uma câmera, tá? Algo nesse sentido. Então, mas se não for para algo bem específico, vocês podem usar fotos profissionais. Por exemplo, a minha aqui foi da minha prova de toga antes da formatura, tá? Então, tentem usar uma foto mais profissional de vocês. Título. O título, ele pode ser preenchido com uma frase de impacto ou com áreas de interesse, tá? As áreas de interesse que estejam relacionadas com a vaga que você está buscando, mesmo se você não estiver empregado ou se estiver procurando movimentação de carreira, tá? E se for usar uma frase de impacto que seja relacionado com o seu propósito. Tá? Por exemplo, quando eu estava procurando vagas em recursos humanos, que eu não tinha tanta experiência, acho que aqui estava gestão de pessoas, porque eu estava estou fazendo mestrado na área, né? Então eu tenho conhecimento em gestão de pessoas, diversidade e inclusão, porque eu estava participando de programa, ajudando a desenvolver, mas não tinha, por exemplo, recrutamento, seleção nem consultoria, porque eram coisas que eu não me sentia tão. Como a minha experiência de recrutamento e seleção tinha sido pouca e não, consultoria não tinha também, eu não me sentia preparada para ter um recrutamento e seleção no meu título. Então, acho que tinha aqui administradora, alguma coisa assim. Tá? E aí vocês podem ir adaptando esse título aqui de acordo com o que vocês querem chamar atenção para o perfil de vocês. Tá? Só de novo, tenham cuidado, porque o que vocês vão colocar aqui pode ser que sejam coisas que depois vão ser exploradas, detalhadas um pouco melhor na entrevista, tá? Cargo atual. O cargo atual tem a flechinha aqui, então vai ter as opções de acordo com o que você preencheu em experiência, tá? Por isso que é bem importante que todo o perfil do LinkedIn esteja preenchido. Tá? E aí você pode colocar aqui o que tiver mais recente.
Se você estiver procurando vaga, não coloque que é em busca de recolocação ou desempregado, coisas assim. Coloquem essas palavras-chave, então, para que porque o recrutador, quando ele estiver procurando pessoas, ele não vai colocar lá cargo ou, enfim, em busca de recolocação. Não, ele vai colocar consultor, recrutamento e seleção ou advogado, ou enfim, vai colocar essas palavras, tá? Alguma dúvida até aqui, gente? Acho que Não tô não. falando sozinha, né? Não, a gente tá te ouvindo. Tá bom. Formação acadêmica, tá? Vai ter opções de acordo com o que você preencher em formação acadêmica. Aqui vocês tentem deixar mais recente, tá? Então, selecionar a formação mais atual ou aquela que está mais relacionada com a vaga que você está buscando, tá? Então, na hora de selecionar, cuidem com isso. País, região, localidade. Então, preencham de acordo com a localidade que você está buscando vaga, tá? Por exemplo, quando eu estava procurando vaga para São Paulo, eu estava morando em Porto Alegre ainda, mas o meu LinkedIn já estava como São Paulo, tá? Para quê? Para que quando eu me candidatasse, não ficasse estranho, né? Me candidatar para uma vaga em São Paulo estando em Porto Alegre. Isso pode acabar sendo um critério de desclassificação, tá? E se você está procurando vagas no exterior, a língua principal do perfil no LinkedIn deve estar relacionada. Então, se vocês estão, além de você cuidar com essa questão do país, região e localidade, se você está buscando vaga nos Estados Unidos, por exemplo, é legal que o seu perfil principal esteja preenchido em inglês. Você pode ter o perfil em português também, mas aí você quer chamar atenção para a língua inglesa, então coloca como principal em inglês. Se você está procurando vagas aqui no Brasil, legal você ter um LinkedIn em inglês também, mas coloca como a língua principal em português, e aí você pode preencher em português e inglês, tá? Alguém ficou com alguma dúvida aqui em relação à língua? Ou algum outro ponto que eu falei? Não? Acho que não. Tá bom. Aqui, ó, sobre. Lembra do currículo, da questão do resuminho? Vocês podem colocar o que vocês tinham colocado lá no currículo de vocês podem colocar aqui no resumo do LinkedIn, tá? Então, pode ser adaptado conforme o que você preencheu no resumo das qualificações do seu currículo e você pode considerar, então, como aquele pitch do elevador. Então, se eu encontrasse o CEO de uma empresa no elevador, o que eu falaria para ele em 30 segundos para conseguir se vender, né? Então, esse é o espaço para você se vender, para você colocar um resumo da sua trajetória, tá? Então, aqui, experiência. Sempre manter a experiência atualizada e com preenchimento de todos os campos. Se você não tiver experiência profissional, você pode colocar intercâmbio, mentoria, monitoria, iniciação científica, projetos, EJ, trabalho voluntário, tá? Então, vocês poderiam colocar aqui, empresa speech, colocar o cargo que vocês têm na speech, colocar as atividades que vocês fazem, tá? E é importante vocês irem colocando palavras-chave ao longo do currículo, porque o algoritmo faz uma varredura no perfil e busca esses termos para recomendar as vagas certas. Tá? Então, se vocês estão, por exemplo, estão procurando vaga em marketing digital, é legal que vocês consigam colocar um máximo de coisas no LinkedIn de vocês, no perfil de vocês, que tenham a ver com marketing digital, que vocês escrevam marketing digital. Claro que não inventando, né? Mas se vocês tiverem um curso sobre, se vocês tiverem uma experiência, colocar nas atividades, enfim, e relacionando, tá? É legal, olha aqui o Tomás. Quando vocês atualizarem a, as experiências de vocês podem colocar aqui compartilhar com a rede, tá? Quando vocês assumem uma nova atividade ou um cargo. Porque aí vocês chamam a atenção para o perfil de vocês no LinkedIn.
Tá? Então, que nem apareceu aqui nas minhas notificações que ele assumiu o novo cargo de embaixador na ANI Digital, tá? Não sei se vocês já conheciam esse recurso aqui, mas é uma forma de chamar atenção para o perfil de vocês. Alguma dúvida até aqui? Não? Tá bom. Formação acadêmica. Sempre manter atualizada e com preenchimento de todos os campos. Se você não souber exatamente o ano de término, pode preencher com uma previsão. Então, aqui, ano, por exemplo, o meu mestrado eu ainda estou fazendo, mas eu preciso concluir esse ano, 2020. Então, eu já coloquei aqui 2020, tá? Mesmo quando eu tinha começado, como a minha previsão era 2020, eu já preenchi aqui. E aí, vocês podem colocar aqui na descrição o tema de estudo de vocês, o tema do TCC, ou grupos de estudo que vocês tenham participado. Então, vocês podem ir preenchendo isso, tá? Deixar o mais detalhado possível. Então, se você tiver experiência profissional, pode preencher os campos atividades e grupos com atlética, iniciação científica, outras atividades, ou vocês podem preencher iniciação científica, por exemplo, nas experiências, tá? Depende o quanto que você quer chamar atenção para isso, quanto de experiências você tem. Se você não tiver experiência profissional, mas tiver vivências acadêmicas, deixe para preencher esses campos na parte de experiência, tá? E na parte de descrição, você pode incluir o tema do seu trabalho de conclusão de curso, tá? E aqui, de novo, o recurso de compartilhar com a rede, se vocês quiserem, tá? E aí, isso chama atenção lá para o perfil de vocês, para quem vocês têm de conexão. Nenhuma dúvida? Tá. Experiência de voluntariado. Então, tem lá no final, ó, vocês podem ser preenchidos nesse campo ou nas experiências, tá? Dependendo do tipo de visibilidade que você quer dar para sua experiência, tá? Não sei se todos vocês aqui têm LinkedIn. Alguém não tem? Eu não tenho. Vinícius não tem. Quem mais não tem? Eu também não. Tenho. Não? Tá. Mas eu vou Vamos criar deixar. logo após essa aula. Muito bem. Quero ver me adicionarem. Vou dar um confere, ver se seguiram bem. Aproveitando o comentário, Oi? olha, eu mandei uma foto pro Thomas, ele agradece, ele pede mil desculpas que ele estava fazendo um quiz online para uma matéria, e aí ele não pôde participar, mas ele adorou, ele achou sensacional. Vou pensar se eu vou desculpar ele pela ausência dele. Tô brincando. Eu nem pedi autorização para ele, deveria ter pedido, né? Mas enfim, como ele botou público no LinkedIn dele, achei que não ia ter problema de compartilhar. Ó, gente, então eu tô aqui no meu LinkedIn, tá? Aqui tá o título, né, que eu editei, então, pro que tá chamando a atenção. Aqui o sobre, né, então, o que eu quero. Ali o meu pitch do elevador tá aqui no sobre. Aí aqui as minhas experiências, a minha formação, ó, a experiência de voluntariado tá aqui embaixo. Então ela tá mais escondida. Então se é uma experiência de voluntariado legal, que de alguma forma agrega, não que a minha não seja, a minha é legal também, tá? Mas como eu já tenho outras experiências, não achei que fazia sentido acrescentar ali. Mas se fosse uma experiência que as atividades agregassem para algo que eu estivesse concorrendo uma vaga, poderia colocar aqui em cima, tá? Aqui na experiência, mesmo que seja voluntário, não tem problema nenhum, tá bom? Porque aqui vai ficar mais apagado. Então, depende do que vocês querem dar de ênfase, tá? Vamos lá. Competências e recomendações. Competências, vocês podem adicionar nova competência, tá? E configurar para que a sua rede de contatos faça recomendações de competências. Para as competências mais técnicas, você pode inclusive fazer o teste de competência do próprio LinkedIn, tá? E os resultados, eles podem ser divulgados se você quiser, tá? Então, por exemplo, quando eu fui mexer nesse campo aqui, o LinkedIn me sugeriu aqui, ó, sugeriu adicionar entrevistas que eu não tinha, gestão de talentos que eu não tinha, consciência e sensibilidade cultural que eu não tinha, daí eu adicionei, tá? E aí o legal, você pode colocar quais competências você quer chamar atenção para o seu perfil
E aí as pessoas podem ir lá e te recomendarem nessa competência, tá? Então, deixa eu voltar lá para o meu perfil para mostrar para vocês. Então, por exemplo, as minhas competências, ó, proatividade. 15 conexões me recomendaram aqui para proatividade. Trabalho em equipe, 13 pessoas. Fácil adaptação, 5 pessoas. E assim vocês podem colocar, tá? Tanto em conhecimentos de setor, quanto em ferramentas e tecnologias, quanto competências interpessoais, tá? Idiomas. E é legal que as pessoas vão indo lá e vão te recomendando para essas competências. Então, se um recrutador for olhar, porque às vezes tem lá na vaga, né? Nossa, é uma vaga que eu preciso muito de alguém proativo. E aí eu, Nicole, vou lá e me candidato. Se o recrutador olhar o meu perfil, vai dizer, nossa, essa menina deve ser proativa mesmo. Tem 15, né, pessoas que disseram que ela é proativa. Então, isso ajuda no perfil de vocês, tá? Então, aqui que vocês adicionam, ó, vocês vêm aqui no lápis, e aí vocês podem colocar as competências que vocês querem adicionar, podem colocar quais que vocês querem frisar aqui. Então, é bem legal, tá? E aqui tem o teste de competências que eu nunca fiz, tá? Mas acho que é interessante testar. Então, para testar competências mais técnicas, ó. Então, por exemplo, eu botei aqui que eu conheço de Excel. Eu posso fazer um teste de Excel aqui do LinkedIn. Tá? E eu posso escolher se eu quero compartilhar ou não o resultado disso aqui. Tá? Então, ó, esse de Excel são 15 a 20 perguntas de múltipla escolha com tempo cronometrado. Tá? E aí, daqui a pouco, se vocês forem bem, talvez vocês possam compartilhar na rede de vocês. Enfim, não conheço tanto esse recurso, mas parece ser interessante. Tá? Aqui. Recomendações. Gente, quanto mais recomendações você tiver, mais relevante é o seu perfil. Tá? Então, você pode, sim, solicitar recomendações da sua rede de contatos. E depois que alguém fizer uma recomendação, você pode aceitar ou não essa recomendação. Tá? Por que aceitar ou não? Sei lá, vai ver que alguém recomenda, tá cheio de erro de português, ou não quer dizer nada com nada a recomendação, e aí não faz sentido para você adicionar, você pode fazer. Então, essa análise se faz sentido ou não, tá? E aí, o que eu postei aqui que eu acho legal? Que é preciso praticar, tá? Então, por exemplo, no meu caso, eu fiz 7 recomendações e eu recebi 4. E tá tudo bem. Para mim, é interessante, inclusive, a gente praticar de fazer recomendações. E no meu caso, eu não fico fazendo recomendação esperando que as pessoas façam para mim também. Claro que é legal quando você recebe recomendação, mas assim, por exemplo, sei lá, uns 2 meses uma colega nossa saiu da companhia de talentos. Eu fui lá e fiz uma recomendação para ela, por quê? Porque eu sabia que ela precisasse se recolocar no mercado e tal. Então, é legal vocês praticarem isso, de dar recomendações para as pessoas, tá? E aí, se vocês estão procurando vaga, procurando emprego, vocês podem ir solicitar recomendação também. Então, vem aqui, sei lá, eu quero pedir pro Tomás uma recomendação minha. Então, eu coloco aqui e, ó, posso pedir pro Tomás. E aí, ó, ele vai me perguntar, então, de onde que eu conheço o Tomás? Então, ele me supervisionava, ele respondia, ele era sênior em relação a mim, eu fui cliente dele, ele foi meu cliente, ele me ensinou, ele me orientou, a gente estudou junto. E aí você coloca qual era o cargo na época. E aí vem desde da experiência profissional até a formação. E aí você pode pedir aqui. Então, preenche isso aqui e aí pede. Daí pode escrever uma mensagem para ele pedindo uma recomendação. E é super normal as pessoas pedirem, tá? E se vocês estão procurando vaga, mesmo quando não tiverem, não tenham vergonha de pedir recomendação, tá? Peçam, porque é legal o perfil de vocês ter. Chama mais atenção, ó. Então, eu já dei várias recomendações aqui. E assim, quando vocês recebem, tentem responder aquela recomendação, né? Para ficar no perfil da pessoa também como uma forma de gentileza. Não que a pessoa esteja te dando uma recomendação esperando algo em troca, mas eu acho gentil, né? Já que tu deu uma recomendação, tu receber também. Ó, no meu caso, eu tenho recomendações que eu recebi que eu não fiz, ó. Por exemplo, o Gabriel aqui, eu não fiz recomendação para ele fez para mim. Nem para esse Rafael aqui, mas pro Wagner e pra Alessandra eu fiz, ó. Então, enfim.
Mas para vocês pensarem. Mas é legal ter, tá? Aqui. Gente, alguma dúvida até aqui? Recomendação, competência, experiência, formação, enfim, tudo que a gente conversou. Não foi claro em algum momento? Alguém tem alguma dúvida? Não? Vamos lá. Conquistas. Tá? Tem um item aqui embaixo, no LinkedIn, ó. Bem aqui embaixo, que tem as conquistas. Essas conquistas podem ser cursos, podem ser idiomas, podem ser projetos, tá? Opa. Então, pode ser publicação científica ou não, pode ser curso, né? E aí preencham aqueles mais recentes, mais relevantes, podem ser projetos, e é legal que vocês podem colocar outros colegas, pode ser algum reconhecimento, sei lá, funcionário do mês, pode ser o idioma, e aí vocês colocam algum nível de conhecimento, pode ser organizando eventos, tá? Então tem um monte de coisa. É legal aqui, por exemplo, em projeto, por exemplo, esse que eu participei, que eu fui voluntária. Ó, tá até desatualizado, tem que botar aqui que eu não sou mais desse projeto. Você pode colocar outras pessoas que participaram do projeto com você, ó. E aí fica aqui no seu perfil as outras pessoas que participaram. E aí tem os cargos delas, tudo, ó. Então, por exemplo, um projeto que vocês estejam fazendo aí na Speech, vocês podem colocar aqui, colocar todo mundo que está participando desse projeto, descrever o projeto e tal. Tá? Nicole, Oi? eu tenho uma dúvida nesse de conquistas, se tem tipo vamos dizer, se aconteceu há 5 anos atrás ainda é válido, ou sei lá. Ou se não tem nada a ver De com reconhecimento? Sim, é. Eu acho que vale você avaliar se você tem algo mais recente para colocar, ou se não, foi um reconhecimento que hoje ainda faz sentido. Se você quiser me trazer um exemplo para ficar mais palpável, ou se não, se não quiser, também não tem problema. Vamos dizer Olimpíada de História, vai, alguma coisa assim. Acho que é legal ter aqui, sim, ainda mais vocês que estão nesse início de carreira, assim, não tem muito um certo e um errado, tá? Vocês têm que pensar o quanto que vocês querem, quanto que isso vai acrescentar para alguma vaga que vocês estiverem se candidatando, tá? Tá, tranquilo. Mais alguma dúvida aqui, gente? Não? Vamos lá, então. Interesses, tá? Aqui é legal que vocês podem seguir influencers, vocês podem seguir empresas, vocês podem seguir grupos, vocês podem seguir instituições de ensino, tá? E aí, quando você segue empresas ou instituições de ensino, por exemplo, quando abre vagas nessas empresas e você estiver se candidatando, aparece lá para vocês as vagas que vocês estão procurando, aparecem antes nessas empresas. Então, todas as empresas que vocês acham interessante, que vocês gostariam de trabalhar, vocês podem começar a seguir, tá? Até para você saber, lá no feed vai aparecer quando tiver alguma notícia dessa empresa, sei lá, a empresa investiu tantos em tal coisa, vai aparecer lá no seu feed e tal. Então, vocês podem seguir quantos vocês quiserem, tá? Ou pessoas que postem coisas legais, coisas que vocês acham interessantes, vocês podem seguir também. Grupos, grupo de TI, grupo de mulheres, enfim, grupos que vocês acharem legal também. Instituições de ensino que vocês façam sentido, e aí os cursos aparecem com mais frequência e tal, aparece lá no feed. Então, usem essa ferramenta de seguir, tá? Aqui dos interesses. E não tem um limite, tá? Tipo, não, eu tenho que seguir até 10, eu tenho que seguir até 20. Sigam quantos vocês quiserem, tá? Só que talvez se vocês estiverem seguindo muitos, fique parecendo bastante coisa lá no feed de vocês, tá? Perfil em outro idioma. Então, se você tem conhecimento nível intermediário ou avançado em outro idioma, é importante que você crie perfil nesse idioma, tá? Então, se você busca oportunidades em outro país, tá? Daí isso se torna necessário, daqui a pouco até colocar como um padrão, tá? Então, aquilo que eu comentei lá no início, vocês estão procurando vaga num
país que fala inglês, vocês podem colocar